Olá, está começando mais um Politizando. Hoje aqui comigo, nosso convidado é Luiz Vicente Aquino. Te apresenta aí, Luiz Vicente, para nossa plateia ou para o nosso pessoal que que vai nos assistir depois. Muito obrigado, Edson. Prazer estar aqui no teu podcast aí que eu estava acompanhando, vi os podcasts anteriores. Nosso deputado Issur foi o último, né? Isso. Esteve o Issur e depois foi o Felipe Cumbrão, né? O nosso vereador aqui do município. E me apresentando rapidamente, sou um jovem natural de São Borja. Estou morando em Porto Alegre já tem uns 5, 6 anos. Vim para cá para trabalhar depois de formado em Direito. Mas como gosto muito de política, meu trabalho já foi mais pro lado da política, que é o que eu gosto de me envolver, é o que eu gosto de fazer. E da família? Temos sim na nossa família o senador Heinz agora. Mas o vó? Meu avô. Mas é uma coisa que eu estava pensando agora até na vinda, que nós somos 4 netos, tem eu, minha irmã e mais 2 primas. Eu sou o único que puxou pro lado da política. Sim. Nós tínhamos muito mais a pressão de aprender as coisas da fazenda, a trabalhar no campo, do que propriamente a política. Isso aí é uma coisa que despertou em mim, muito pelo exemplo dele, mas sim, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu já vi, que é na política que tu consegue transformar a vida das pessoas em larga escala. Com certeza. E se as pessoas tivessem mais essa ideia, né, ou esse conceito, que basicamente a gente consegue mudar as realidades da sociedade ou da nossa vida como parte da sociedade é pela política, né? Dificilmente haverá outras formas de tu fazer isso mais diretamente, né, se não ser pela política. Eu comecei, só para um parênteses, com grupos de igreja e eu já fazia alguma coisa na minha pequena comunidade lá em São Borja. Mas eu via que era muito pouco e que na política tu consegue fazer muito mais, né, com muito maior abrangência. Basta tu ser uma pessoa bem intencionada, que claro, é o que faz falta. E se não tiver as pessoas bem intencionadas na política, aí a coisa desanda mesmo. É uma frase que o deputado Issur fala muito, é que na política não existe lacunas, né? Então se a gente, ou pessoas de bem, não ocuparem os espaços, alguém vai ocupar e a gente está fadado, né, a ser governado ou, né, ser gerido aí, né, na política por essas pessoas. Pois bem, Vicente, na política, é presidente da Juventude Estadual do Progressista, né, do partido, de um partido. Como estar à frente de uma juventude que tem, né, o maior número de prefeituras, enfim, um partido que tem um senador, né? Nós temos 3 senadores no estado e o Partido Progressista tem um senador. Como tu vê essa representatividade ou como tu vê esta função, né, sendo uma função chave e tudo mais? Eu acredito que seja bastante desafiador. Quando eu vim para Porto Alegre, a primeira coisa que eu quis fazer em relação à política foi entrar para dentro da juventude. Então eu tive um café com o nosso prefeito jovem, Mário Augusto, de Dom Pedrito. Então ali eu começo meus passos na juventude. Logo na próxima eleição eu entro como vice de mobilização. Na seguinte, nós crescendo e fazendo grupo, eu fui o primeiro vice no mandato do Vitinho, ali de Porto Alegre. Então agora eu pego como presidente já tem um ano e pouco que eu estou presidente. É desafiador porque nas outras 2 que eu participei, eu estava fazendo roteiro do interior, com o presidente Fogaça, eu fiz 90% dos roteiros com ele, do Vitinho 90%. Aí quando eu faço o nosso acampamento da juventude ali, eu puxei ele Tramandaí para Torres, mas logo depois pandemia. Sim, então, verdade. Eu tinha vários planos para fazer, vários projetos, vários eventos, e veio a pandemia e a gente não pôde colocar em prática várias coisas. Então, está sendo bastante desafiador. Além do desafio normal já de ser uma juventude partidária enorme, vejo outros partidos que têm uma facilidade de montar uma chapa e tu tem poucas cidades, tu tem pouca base para visitar. Claro. Nós temos que escolher durante o ano quais cidades a gente vai visitar e tentar no ano que vem visitar outras cidades, porque nós temos juventude espalhada em todo o estado. Todo o estado, muitas prefeituras, né? Mas assim, falando sobre política de uma forma mais geral, né, uma forma mais abrangente, o que tu acha dessa polarização ou dessa, vamos dizer assim, granalização da política hoje, né? Ou tu é A
ou tu é B, ou tu é branco, ou tu é preto, ou tu é azul, ou tu é vermelho. Enfim, como tu vê isso, como a gente, né, ou tu que faz mais parte diretamente da política, vê que a gente pode passar para as pessoas que existem outras, ou que não é assim de fato como é externalizado, enfim, como transparecer que existe que não são apenas dois extremos, né? Não, primeiro é também desmistificar um pouco que as pessoas hoje estão vendo, tem muita polarização, isso é ruim para o Brasil. Eu acho, né, e escutando muito vídeos, por exemplo, do Alexandre Garcia, que a polarização é uma das melhores coisas que aconteceu na política nos últimos anos. Por quê? Porque antes nós tivemos somente presidentes de centro-esquerda e esquerda. Sim. Então, por que eles estão achando ruim? Por que a mídia está batendo na polarização? Porque hoje existe uma direita. Hoje a direita acordou. Então, que coisa boa que nós temos agora dois lados para fazer essa conversa, para fazer debates. Sim. Pegava anos anteriores, me lembro agora qual das eleições que foi, o presidente Lula ele comemorou que os candidatos a presidente, todos que tinham chance de vitória, que eram os 4 ou 5, todos eram da mesma corrente ideológica. Sim. Era sempre, todos eram que me lembro de centro-esquerda para a extrema-esquerda. Então eles comemoravam isso. Sim. Então agora tem a direita e isso está fazendo que doa muito neles, que eles perderam a hegemonia da narrativa, a hegemonia do discurso. Então agora temos dois lados, que bom. E pode aparecer uma terceira via, vamos discutir, mas isso é bom para a democracia. Sim, com certeza. Mas sobre terceira via, a gente vê, claro, que é latente a questão do Lula, né, ter sido absolvido. Ainda a gente poderia entrar nessa pauta, né, desse assunto do STF, né, dessa absolvição, né, ou dessa abominação, né, ou, enfim, uma coisa que aos amigos que eu conheço, advogados, não conheciam, né, não tinham ciência que era possível, mas enfim, que aconteceu. Temos Bolsonaro, que é o atual presidente, temos Lula, que é presidenciável agora, né, que é também possivelmente um candidato, mas temos uma forte corrente, eu vejo que as mídias tradicionais também têm externalizado essa vontade de uma terceira via, de um centro mais equalizador, enfim, de uma terceira via. Tu acha que é possível? A gente tem em 2022, competindo com essa polarização de esquerda e direita, alguém que surja, seja Dória, seja Eduardo Leite, seja o pessoal do centro ali, tu acha que pode surgir alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que, se for possível, não será nem com Dória e nem com Eduardo Leite, que já não colocaria eles como centro, coloco eles como esquerda, porque o PSDB, se tu pegar toda a base do PSDB, tu pegar a história do PSDB, o PSDB sempre foi um partido de esquerda. Sim. Porém, né, nisso que eu falei antes, que não existia uma polarização, eles apareciam como uma oposição, mas era uma falsa oposição ao PT. Sim. Então, mas até mesmo na eleição que o Fernando Henrique ganhou, a primeira, a ideia do PSDB era apoiar o Lula. Aí com o Plano Real dando certo, o FHC resolve se candidatar a presidente. Sim. Mas era para ser uma coligação PT e PSDB lá naquela época. Sim. Se houver uma terceira via, de certa forma, viável, eu ainda acredito que vai ser mais pro lado do Ciro, tanto que ele contratou o marqueteiro do PT, está fazendo toda uma ideia de Ciro paz e amor, apesar de a gente saber que ele não é paz e amor. Sim. É só que ele está com o Rivotril controladinho. Então, eu acho que vai muito mais pro lado do Ciro, e eu vejo que essas narrativas que tentam criar de terceira via é muito mais para enfraquecer o presidente Bolsonaro do que para qualquer outra coisa. No final, quase todos vão se jogar para o lado da esquerda. Então a terceira via acaba sendo uma via de esquerda também. E como fazer com que, enfim, transparecer, eu acho que de uma forma mais... Para aquele jovem que hoje tem como referência na escola um professor muitas vezes de esquerda, ou que tem uma mentalidade mais de esquerda lá, né, que traz a sua bagagem, uma formação marxista lá. Como transparecer para esse jovem que existe, por exemplo, um partido progressista com o presidente Luiz Vicente que tem essa mentalidade mais, vamos dizer, conservadora da coisa, ou liberal da coisa, como levar a esses jovens, ou como transparecer esses jovens que existem outras bandeiras,
outras narrativas, enfim, ou como se chama hoje, outros meios de fazer política e de formas de pensar diferente. A juventude é uma... Sempre foi complicado para quem é de direita, para quem é conservador, porque é o natural, o jovem ele tem uma tendência a ser mais revolucionário. Sim. E aí o primeiro revolucionário é em casa, e aí tu tem que ter os pais que estão trabalhando o dia inteiro para botar comida dentro de casa, tu não quer ser que nem eles, tem muito disso. Então eu acho que o jovem, ele tem essa tendência, até tem uma frase, não vou lembrar agora certinho da frase, que fala... Né, que o jovem, enquanto o jovem ser de esquerda é normal, mas se depois de adulto continuar à esquerda é problema, né? Mas eu acredito que tem isso, mas a gente tem conseguido desmistificar muita coisa e trazer. A esquerda ela tem um discurso muito mais bonito, um discurso de integração, de unidade, de igualdade, que a gente vai colocar na prática. Quem já tentou isso enquanto adulto viu que isso aí é uma utopia que tu não vai conseguir fazer. Quando tu tira o mérito de qualquer coisa, eu acredito que tu enfraqueça a ideia, né? Então a juventude tem muito disso também, porque nunca começou, não começa a trabalhar, não empreendeu, não tem essas dificuldades. Aí quando tu começa a ter essas dificuldades, tu começa a enxergar o mundo como ele é, e aí tu começa a ter um pensamento mais conservador. Quem continuar sendo esquerdista depois que ter isso, é porque eu tá mamando na teta de algum governo, tá ganhando algum incentivo por fora. Então, eu acredito mais nessa linha. Claro, tem vários estudiosos, várias pessoas com muito diploma que são esquerdistas. Alguma coisa eu acho que tem. Sim. Não é de graça. Mas eu vou dizer, né? E até entrando no outro assunto, mas complementando, se tu for ver a formação acadêmica, né? Eu fiz pós-graduação, um MBA em gestão pública. Cara, ideia de governo para eles, ou modelo de governo é Marx, e o mais direito que existe é Weber. Né? Então tu vai colocar isso numa linha de pensamento, assim, tu tá colocando, vamos dizer assim, o extremo esquerda e o que eu considero como esquerda, nem chega ao centro como a direita. Então, quando tu mostra isso para um aluno lá, tanto na escola básica, no ensino médio, né, que eu lembro que os professores falavam muito sobre socialismo e tudo mais, a Revolução Russa, essa parada toda, essa era a ideia. Aí tu chega no ensino superior, tu se depara com isso também. Se tu não tem uma base política ou uma base, sei lá, familiar que te mostre outros horizontes, tu te bitola a seguir esse pensamento, né? Agora o outro assunto, como que esse jovem que vê como a primeira referência o professor dentro da sala de aula como sendo, vamos dizer assim, o cara que teria que teoricamente falar aquilo que é o mais correto, o professor é esse, vamos dizer assim, esse ícone, né, do saber, né? Eu acho que é o primeiro contato que a gente tem é o professor. Mas aí tu te depara com uma mídia que te traz umas notícias ou que criam narrativas em um sentido conforme a maré os favorece, né? E aí o cara tem dentro da sala de aula essas referências, vai para uma rede social, para umas mídias tradicionais, aí uma Rede Globo da vida, ou essas TVs, e vê essas narrativas todas ali como sendo o certo, o ideal, né? Tanto é que se usou o politicamente correto, né? Essa história toda. Que o termo certo é esquerdisticamente correto. Isso, se tu não fala como eles querem que tu diga, tu está errado, né? E ainda vou mais além. Depende de quem fala, né? Porque se quem fala é do nosso lado, ainda vale a outra opinião, né? Só deixa eu voltar antes ali, de volta nos professores, porque eu sou formado em Direito, mas eu fiz 1 ano e meio de Publicidade e Propaganda numa federal. Bah. Então, quando eu decidi, não é publicidade que eu quero mesmo Direito, mas ainda estou na federal, claro, eu aproveitei ainda mais umas 3 cadeiras no último semestre, que eram cadeiras sobre redação, sobre escrita, que eu sabia que iam me ajudar no resto da minha vida, iam me ajudar na profissão de Direito ou também qualquer coisa que eu fosse seguir. Claro, sempre tem uma boa redação, uma coisa muito boa, né? E aí dentro da Faculdade Federal, fiz a Unipampa de São Borja, e lá a doutrinação pegava frouxo. Eu tinha professor que não cobrava chamada para ficar de amigo do aluno. Sim. Aí depois saía da aula, ele pagava a primeira rodada de cerveja no bar que tinha perto da faculdade. Então, o que eles fazem? Eles querem ganhar o aluno primeiro, eu sou teu amigo e tu confia em mim. E aí depois eles começam a doutrinar.
Eu tinha um outro professor que criou a primeira cadeira do Brasil, primeira e única, de Sociologia do Rock. Sociologia do Rock nada mais é do que uma cadeira para te ficar a aula inteira escutando música de rock brasileiro, estudando as letras das músicas, que quase sempre eram contra o governo. Sim, então sim, ele criou uma cadeira para doutrinar. Sim. Hoje eu acho que não tem mais, porque era ridículo o negócio desse. Então, E você tem que ficar a dica aí. é os professores que tentam puxar o aluno para o seu lado. Imagina, doutrinavam até em cadeira de introdução de pesquisa, de cadeiras técnicas, claro, que não teria como. A doutrinação, eu vejo que o Brasil, muito se fala que a pior pessoa do Brasil que existiu foi o Lula. Eu discordo. Sim. A pior pessoa que existiu no Brasil se chama Paulo Freire. Ah, exato. Com Paulo certeza. Freire que começou a doutrinação, e isso começa ainda lá quando era PSTB, e ele ficou mais forte depois com o PT. E a doutrinação ela começa no magistério, então eles doutrinam os professores, para os professores doutrinarem os alunos. E eu achava que era no início, mas na universidade, no ensino médio, mas o cara vê cada vez mais que doutrina desde o maternal. É ridículo. Sim. Tu pega num livro de história no colégio, a Revolução Industrial é tido como um inimigo, como uma coisa muito pior do que o comunismo. Sim, que tirou a mão de obra do homem. Tu pega no livro de história, a Revolução Industrial é pior falada do que o comunismo, que matou milhões de pessoas. Não, mas falando de livro didático escolar, se tu olhar os livros escolares, eu não sei os de agora, mas de pouco tempo atrás, dá vergonha, uma vergonha alheia assim de ler. Não é porque eu sou de direita ou de centro, liberal, coisa do tipo. É eu me imaginando escrevendo um livro de direita para didática dos alunos, eu teria vergonha de colocar aquilo ali ou que isto é a verdade. A gente pode até botar que é um ponto de vista, mas não que é verdade. E eles trazem justamente isso, essa narrativa que eles constroem, o que eles têm para eles que é a verdade, e colocam isso de forma didática, ou de forma em um livro, né, didático mesmo, e trazem aquilo como verdade e unicamente verdade, né. Tanto é que eu lembro, não faz tanto tempo assim, né, mas faz um certo tempo já que eu saí do ensino médio, mas eu lembro como se fosse hoje, o professor me dizendo das mil maravilhas que era o socialismo, onde todos tinham os mesmos direitos, onde todo mundo tinha o direito de ter casa. Imagina eu como uma criança, um adolescente ali de 14, 15 anos, imaginando que eu tinha uma casa, meu pai tinha um carro, mas o meu vizinho de baixo que jogava bola comigo morava num barraco, ou morava 5, 6 pessoas numa família. Eu pensei, imagina se eles tivessem a mesma casa que nós, né, ou que todo mundo fosse igual. Daí eu cheguei em casa falando com essa história, né? Eu falei, pai, o socialismo é a melhor coisa do mundo. Daí meu pai me chamou, senta aqui, vamos conversar, né? Então eu tive uma outra referência. Mas muitas pessoas não têm. E aí levam consigo que aquilo é verdade. É só um dos exemplos, né? Mas que acontece como a Revolução Industrial, Revolução Russa, entre várias outras pautas que se tem. Que se carrega da bagagem do ensino convencional público, que se tu não for ou pesquisar depois, tu leva aquilo como verdade. Os caras adoram falar mal da Revolução Industrial, falam bem do comunismo e falam isso tweetando no seu celular feito, né, no iPhone, que é totalmente um fruto da Revolução Industrial. Sim. O comunismo não ajudou em nada a sociedade. Tá. Mas tu tinha falado antes das mídias, também os professores doutrinam, depois tu vai para a televisão e é mais doutrinação. E aí tu pega que eles fazem isso não só no jornal, eles fazem isso na novela, eles fazem isso em filme, eles fazem isso em tudo. E a maneira que a gente tem de tentar trazer os jovens, tentar trazer os adultos é indicando alguns filmes, algumas séries, alguns canais próprios no YouTube, no Instagram, que mostram o outro lado, que também sabem fazer isso de forma didática. Sim. E aí pego, por exemplo, um canal que eu gosto muito, que é o canal Hipócritas. Sim, muito bom. Então muito eles bom trazem também para o humor que consegue vender mais fácil para o jovem. Eles tiveram 2 teatros que eles gravaram, eu comprei os 2 para assistir em casa, na época de pandemia, né? Não estava tendo teatro, eles fizeram 2 gravados. Eu tenho os 2 em casa e comprei, assisti, e aí fui para São Borja, juntei toda a família na sala de aula. Vamos assistir todo mundo. E é isso que a gente tem que fazer, é um trabalho de formiguinha. Enquanto eles têm a mídia jogando as massas, nós temos menos força, menos poder, menos dinheiro, a gente tem que ir fazendo de formiguinha, inclusive também
com o canal que tu criou aqui, que é o Politizando. Com certeza. Na verdade, esse canal, essa ideia de canal surgiu justamente por eu ver que as mídias tradicionais traziam a sua narrativa e a gente ficava meio que com aquilo ali como sendo verdade e me angustiava muito isso, né? E até um próximo assunto aqui que a gente pode falar é justamente quais são os canais que as pessoas podem buscar informações que e aí volto a dizer, não são informações de direita que vão te vender uma ideia de absolutismo sobre a ideia, ou que o politicamente correto impera ali, ou do meu politicamente correto, não é o politicamente correto para todos, né? Sim. Mas não são canais ou veículos de informação que trazem as suas verdades. Eles tentam mostrar os horizontes, que isso que eu acho que falta, né? E esse canal foi justamente pensando nisso. Eu não falo aqui que a esquerda é o pior... enfim, eu acho que tem os seus prós e seus contras, né? Eu acho que quando a gente conversou sobre como é que eu e o Juliano, como seria a ideia do Politizando, a gente pensou, não, vamos trazer pessoas de esquerda para falar suas verdades aqui, as suas ideias, e vamos trazer pessoas de direita. Porque aí a gente consegue mostrar para o público o que para ela é o ideal, o mundo ideal. Mas as de esquerda não gostam do debate. Não, na verdade não, porque elas gostam de colocar suas ideias como verdades e não aceitam o contraponto. E eles tinham, como eu falei antes, eles tinham a narrativa, era deles que tinha na mídia. Eles tinham o monopólio da narrativa. Exatamente. E aí quando tu quebra esse monopólio da narrativa, eles nos chamam de fascistas, nos chamam de tudo que é coisa, mas eles que não sabem debater. Claro, por exemplo, ali na própria CPI, a proposição do senador Heinz foi de colocar lá um médico que falava contra o estudo de Manaus e colocar um médico que falava a favor, que coordenou o estudo. Uhum. Então tu coloca os dois e vamos falar médico com médico. Aí tu vai ter um debate, a gente vai conseguir tirar alguma conclusão. O que eles fizeram? Né? Porque a CPI ela é coordenada pelo G7 ali, os Marazis, Renan Calheiros, o Saltitante, que é o Randolph, e eles não quiseram isso. Eles colocaram num dia só os de esquerda e no outro dia os que seriam os de direita. Sim. Mas que besteira é essa de querer dividir entre médico, direita e esquerda? Nós temos que... E a cariação ela é prevista, né? Nós temos que todos contra o vírus, eles querem ficar fazendo divisão entre médicos. Mas faz parte da polarização, eu acho, né? Mas, Vicente, quais para ti são os canais hoje de informação que tu assiste, que tu recomendaria que as pessoas assistissem ou buscassem informações? Seguindo essa mesma linha que eu falei do canal Hipócritas, para mim hoje o melhor canal que consegue fazer esse contraponto na parte cultural, principalmente, é o Brasil Paralelo. Sim, muito. E até quando eu citei ali que antes era a esquerda contra a esquerda, eles explicam muito no Teatro das Tesouras. Isso. E recentemente eles fizeram o Cortina de Fumaça. Muito bom. Documentário sensacional e muito, muito necessário no Brasil, onde querem criminalizar o agro, sendo que o agro é quem de fato preserva o meio ambiente. A cidade não preserva o meio ambiente, claro, quem preserva é o agro. Sim. Não, e eu acho que daria um Politizando inteiro só sobre esse Cortina da Fumaça aí, né? Trazendo a forma deles fazerem as narrativas, a criarem as narrativas, usando fotos de 2012 para justificar uma queimada, pessoas de influência dizendo a Amazônia está sangrando, a Amazônia está queimando, com imagens de outros lugares. E queimou muito mais na época, agora não lembro se era Dilma ou se ainda era o Lula, que a Marina era a ministra do meio ambiente e lá estavam tendo muitas queimadas, mais do que agora. E várias fotos são daquela época. Sim, exato. Tu conhece o professor Ricardo Felício? Não conheço. É um professor, se não me engano, ele dava aula na USP, porque ele é contrário ao aquecimento global e tal, é um professor brasileiro. É um cara muito bom, ele teve no programa do Jô, que eu assisti, a primeira vez que eu lembro dele foi do programa do Jô, e ele refuta um pouco dessas narrativas de Amazônia queimando, de desmatamento vai prejudicar o ecossistema, de que cidades poluem, enfim, que o homem está degradando ou destruindo o mundo, enfim, ele refuta essas ideias, é muito legal, porque ele de uma forma mais comum ou simples de falar, ele externaliza ou desconstrói essas narrativas. E aí eu fui atrás para entender, mas qual é a base desse professor, né, doutor e tal,
E, cara, existe um grupo muito grande com ele, nessa mesma linha de pensamento que para nós, ou para nossos livros didáticos aqui não passam nem perto, né? De saber, por exemplo, no microclima, do macroclima. Por exemplo, eles falam que se devastasse a Amazônia e acabar, eu ia mexer com as chuvas. Daí ele fala uma frase bem emblemática dele, né? Não tem Amazônia porque chove, né? Chove, aliás, não chove, não, como é que é a frase agora? Eu me perdi. Mas não tem Amazônia porque chove. Aliás, é o contrário disso. Mas é o contrário disso. Tipo assim, quer dizer, a chuva só existe a Amazônia porque chove. Entendeu? Não chove porque tem Amazônia. Tem Amazônia porque chove. Então ali é um oceano, vamos dizer assim, que ele falou, um oceano no espaço, que ele chama, sobre as chuvas e tudo mais, que passa por aquela região e forma aquele clima que é favorável para que haja a floresta atlântica amazônica ali, né? Mas enfim, então quais os canais aí que tu recomendaria? Hipócritas, Brasil Paralelo, né? Já citei. Eu gosto muito também do Instagram do Brasil 200, sim, na qual eu comecei a participar aqui do núcleo do Rio Grande do Sul. Ah, legal. Pessoal bastante... compartilho muita coisa deles, hein? Não, o pessoal tá se mexendo bastante e pega ali, ó, o presidente do Brasil 200 a nível nacional, é um empresário e ele é apartidário, não tem esse interesse político, realmente é para... Claro, o interesse com que nós tenhamos um Brasil que tenha mais condições de empreender, que seja menos burocrático, mas não tem um interesse político direto. Sim. Aqui também os jornalistas também que falam mais verdades e sem muitas amarras de patrocinadores que não deixam tu falar isso ou aquilo, que aí tu pega o Constantino, o Alexandre Garcia, tu pega o Fiuza. Então tem várias pessoas que tu pode seguir e eu acho que tem uma linha legal. A Jovem Pan, que hoje, meio-dia, teve a entrevista com... Hoje não, né? Não sei que dia pode. Teve a entrevista com o senador Heinz. Eu acho que foi ontem essa entrevista. Ela tem um editorial neutro. Sim. Tem alguns canais, talvez, que puxam um pouco mais para a direita, uns um pouco mais para a esquerda, mas eles tentam colocar todo mundo. E aí tu pega no próprio programa do Pânico... Vai de tudo que é lado no Pânico. E eles colocam até no mesmo dia os dois lados para que tenha o debate. Então, eu acho briga mesmo, já deu briga. Já deu briga de se levantar e sair pro pau mesmo. Mas acho que isso é interessante. No momento que tu tem um monopólio, e eu até não acho errado ter uma mídia que seja só da esquerda. Sim. Ou uma mídia que seja só de direita. Os Estados Unidos tem isso. Sim. Mas eles se vestem disso. Só que as pessoas sabem, não, tal jornal ali é um jornal de esquerda, tal jornal é um jornal de direita, tu sabe disso. Sim. Aqui no Brasil nós temos vários jornais que são de esquerda, só que eles não assumem que são de esquerda e se dizem imparciais. Sim, esse é o pior. Então é Vicente, isso. Nós vamos para um breve intervalinho aqui, lembrando o nosso patrocinador, a Chavasco Rustic Design. São carteiras confeccionadas à mão, que podem ser acessadas ou compradas pelo site www.chavasco.com.br. Acesse o Instagram, Chavasco Store. E o convidado ganha uma? Olha, ele pode entrar no site e comprar, né, pô? Vicente, para ti, como tu vê as eleições de 2022? Tendo esse cenário aí com uma polarização, Lula sendo absolvido, Bolsonaro e tudo mais, tendo um STF que está militando, né, fazendo política, pandemia, tudo mais, CPI, a gente vê um cenário que para muitos, né, ou para o cidadão comum, é um cenário de muita incerteza, de não clareza das coisas, porque tu vê que o STF, por partes, quer governar, ou que dita como tem que ser, aí tu vê o presidente meio que engessado, de certa forma, para tomar certas atitudes, tu vê governadores que quando o calo dói ali, ou quando a coisa aperta, jogam para o governo federal, enfim, fica nesse empurra. Como tu vê esse cenário, ou transparecer, ou como transparecer de forma mais clara esse cenário para as pessoas lá na frente terem em 2022 uma maior clareza das coisas? Não, eu acho, né? E todo mundo sabe que me conhece que meu voto já tá certo na continuidade do governo Bolsonaro.
E uma das coisas que até um argumento que eu tenho usado agora é que, olha, não teve um tempo de governo. Ele teve um ano para tentar arrumar a casa, para tentar iniciar as reformas e pandemia. Então, não teve muito tempo para organizar e para fazer as obras e o que ele prometeu. E veio a pandemia e aí a economia retrai, aí tem a botar muito dinheiro mais na saúde. Sim. O próprio Congresso ficou um tempo parado, depois quando volta o foco é a saúde, não é as reformas. Sim. Então eu acho que merece ganhar mais 4 anos para a gente saber que presidente que ele pode ser para o país. Convenhamos, só te cortando aqui para levar lá para o ano de 2019, no início do governo Bolsonaro. No final do ano de 2019 a gente teve um boom econômico no mercado financeiro histórico. O Brasil viveu um momento econômico ímpar na sua história, né? Com uma economia muito acelerada, muito em alta. O mercado financeiro deu um boom de 800 mil investidores para mais de 2 milhões de investidores. As pessoas com uma Selic, lá, uma taxa básica de juro a 2,25, tirando dinheiro da poupança para aplicar em empresas, para rentabilizar, para lucrar ou ganhar mais, né? Enfim, injetando dinheiro no mercado. Aí, de fato, vem pandemia e eu vejo que daí o governo teve que se reinventar, né? Ou teve que achar formas de manter a economia, né? E mesmo antes da pandemia... E antes de ter uma reforma de um pacto federativo, né, novo, o governo já havia começado a mandar mais dinheiro aos municípios e aos estados. Sim. Aí com a pandemia e com o STF também, tirando o poder do governo federal, né, tirando a autonomia do governo federal, onde o decreto do governador vale mais que o decreto do presidente, sim, que é uma coisa inédita no Brasil. Claro. Eu que estudei direito, a gente sempre aprendeu que as leis federais, depois estaduais, depois sim, municipais. O STF na pandemia colocou que o Estado vale mais que a federal. Então, muito mais dinheiro foi mandado para estados e municípios para que eles gerissem a questão da pandemia. Então, eu acredito que nós devíamos até, vamos reeleger o presidente. Nós devíamos focar mais em eleições de governadores, gastar muito mais força e energia em eleições de governadores, para ter governadores que atuem junto com o governo federal, que puxe para o mesmo lado. Sim. Porque a gente vê hoje muito governador querendo aparecer mais que o presidente, querendo ser oposição ao presidente. Sem falar naqueles que utilizaram do Bolsonaro, ou da bandeira Bolsonaro para se eleger e hoje vão num viés bem diferente, né? Aí nós tendo o presidente e tendo governadores puxando para o mesmo lado, puxando para o lado do Brasil que a gente quer, o Brasil crescendo, o Brasil sim, com mais empregos, e principalmente a eleição do Senado Federal. Porque se o Bolsonaro está reclamando, não consigo fazer essa reforma, não consigo fazer esse negócio para me dar das armas, ele fez lá o decreto, sim, e o Congresso vai lá e derruba. E mesmo assim já melhorou muito a questão do armamento. Se nós dermos para ele mais 4 anos e dermos para ele um Congresso que ajude mais do que atrapalhe, sim, e o Maia atrapalhou durante 2 anos, sim, nós vamos poder ter uma avaliação melhor sobre o governo Bolsonaro. E também o Senado, principalmente, porque é o Senado que impõe respeito ao STF. Sim. E hoje o STF faz o que quer no Brasil, porque sabe que do Senado não vai vir um impeachment, não vai vir nada tentando barrar o que eles estão fazendo. Sim. E aí um exemplo, e talvez já seria o próximo assunto, o voto impresso. Sim. Voto impresso, tu vê, é uma vergonha o que o ministro Barroso tem feito. Exatamente. Ele não apenas ele tem feito vídeos no YouTube, na página do Senado, ele tem feito reuniões com políticos, que é uma coisa que não deveria acontecer, isso, o STF se reunindo com políticos para conseguir voto, para acabar com o voto impresso, sim, e dizendo que o voto impresso ele é um risco à democracia. Como que mais transparência, sim, vai ser um risco à democracia? Um risco à democracia é o STF querer legislar, que não é, sim, a função dele, é o STF querer mandar nas coisas do executivo, do, sim, governo federal, que não é a função dele. O STF hoje é um risco à democracia. É verdade. Essa formação do STF tem um ministro, é um risco. Que nem o Alexandre Moraes, que é a vítima, o investigador, o acusador, no caso, o investigador, e
o juiz da causa própria, né? E pior, nesse caso aí do Alexandre de Moraes, que foi contra o deputado Daniel, vamos lá, eu não concordo com o que o Daniel falou. Sim. O Daniel devia ter sido julgado pelo Congresso, pelos seus pais, Claro. comissão de ética e possivelmente daí perder o mandato e aí depois ser julgado. Ele foi preso antes mesmo de ter uma denúncia do MP, não tinha nem denúncia, nem processo, e ele já foi preso. Sim. Então nós estamos aqui criticando a STF, nós estamos correndo um risco Exatamente. de tomar um processo por uma coisa que não devia acontecer, porque é a liberdade de expressão. Sim, exato. Não, e a gente vê também, aconteceram outros casos aí de ministros sendo interpelados em voos aí, que chama a Polícia Federal, manda prender, né? A gente tem, até a gente gravou um vídeo já com o John Norbert, se eu não me engano, que a gente fala sobre o judiciário, né? E se as pessoas podem confiar no judiciário de fato. A gente vê que a gente tem um setor, uma classe específica com superpoderes, que a lei não os afeta, ou de forma clara ou transparente para as pessoas comuns, eles são intocáveis perante a lei, né? A gente sabe como poderiam ser, mas existe aquele jogo de político que não poderia existir, mas existe, de um senador ser o investigado dele, de um ministro. E então, como é que ele vai pegar e vai criar um processo de impeachment para um ministro, sendo que o ministro é quem está o julgando, né? Vi de exemplos aí, o próprio Omar Aziz, que é o presidente da CPI, o investigado em... Renan Calheiros tem quantos processos? Seria o próximo. Olha o Renan Calheiros, quantos processos tem no STF? Essa é a pergunta. E é um cara que hoje é relator, que vai lá e bota o dedo na cara de muitas pessoas que, por uma narrativa específica, na busca de culpar alguém, eles tentam, e ele faz isso, né? Julga, né? Até por vezes de uma forma mais ofensiva, ofende as pessoas ali, né? Que estão ali para ser testemunha muitas vezes, até convidados da CPI. Mas, enfim, então as pessoas passam a ter esse sentimento de que os ministros têm superpoderes, são intocáveis, então a gente não pode falar mal deles. Mas aqui, claro, a gente não está falando mal, a gente está trazendo coisas que aconteceram, né? Fatos, né? Mas, de fato, é uma preocupação que tem que se ter hoje, né? E por isso que eu digo que a eleição do Senado, nós temos uma maioria dentro do Senado, é talvez a coisa mais importante hoje para o Brasil. Porque aí tu coloca, impor um certo respeito no STF, que hoje não tem, justamente por causa disso. Tem muito senador que tem o rabo preso lá com o STF, não quer que o processo ande, então por isso não vai assinar o impeachment. Isso. O senador Reis assinou todos os impeachments porque não tem um rabo preso com o STF, não tem rabo preso com ninguém, não tem denúncia, não tem processo, nem nada. Então, nós temos uma maioria dentro do Senado, eu acho uma coisa que é essencial para que o Brasil ande. Até mesmo agora, querem criticar o Bolsonaro porque ele indicou o Mendonça agora para o STF. Sim. Deve estar se confirmando agora nos próximos dias, acho que confirmava por agora. Hoje já está nas mídias aí. Mas tu tem que entender também que todo nome que tu colocar ali passa por uma sabatina dos senadores e só assim ele é aprovado. Então, não adianta nós pegar o juiz mais direitista que tem, mais conservador, cristão, que é algo que muitos gostariam, que estão criticando, porque vai ir para o Senado e não vai passar o nome. Sim. Enquanto nós não tiver um Senado confiável, muito difícil nós passar o nome de um ministro do STF que também seja da mesma forma confiável. Claro. Na verdade faz parte de um jogo onde era jogado de forma muito desleal, né? Vídeo o governo dos petistas aí, que tiveram no governo, no governo de 12 anos, aí, sei lá, 14 anos, onde para botar quem eles queriam, eles compravam os senadores, né? Então, hoje não se faz mais, se joga limpo, mas o preço disso é ter pessoas não 100% fechadas contigo. Então, e esse é não só nessa esfera do STF, mas em várias outras pastas acontece essa mesma coisa. Quando projetos, né? Quando o Bolsonaro coloca um projeto de lei ou uma emenda ou alguma coisa, como é que é a medida provisória,
e eles derrubam, é justamente porque não há por trás do governo ou um governo paralelo que vai lá e compra ou que faz essa interligação entre empresários com os senadores para que seja aprovado algo. Né? Se joga o jogo limpo. Então, e isso a gente vê na mídia que quando não aprova, eles usam como ponto negativo. Não, o Centrão se unindo com o Centrão e tudo mais, mas também falam que o governo não faz nada. Então, peraí, é um contraponto. Se a gente fosse fazer, eu tivesse o Congresso na mão, 100%, qual que é o preço disso? Ter governos como tivemos antes, com a corrupção sistemática, com tudo mais. Então, eu acho que um governo que coloca ministros, primeiro, por capacidade técnica, não pega partidos para lotear ministérios, por si só já é muito difícil de governar. Pega as câmaras de vereadores aí que o prefeito, onde o prefeito não coloca 2, 3 partidos ali embaixo da asa com uma secretaria, vê se ele vai conseguir aprovar qualquer coisa. Se não, sofre impeachment, como acontece na região aí. Então, é muito difícil. As pessoas têm que se antenar a isso também, né? O mundo ideal, ele é diferente do mundo possível, né? E a política é a arte de fazer o possível. De fazer o possível, exato. Não é o que eu quero ou tenho como ideal, né? É aquilo que é possível e factível, né? Não, e eu até acabei anotando aqui antes, porque eu sabia que vinha o assunto judiciário. Sim. Tem a frase do Rui Barbosa, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. E Sim. é o que nós estávamos falando agora. Eles acham que tem um poder muito mais do que deveriam ter, e eles acabam também gozando de uma credibilidade com o povo que acha que o judiciário são pessoas ilibadas, são pessoas que não têm partido político, são pessoas, né, que estão pelo bem da sociedade. Só que o que a gente vê hoje, não só no STF, é juízes que, né, parcialidade é um negócio que Sim. não se encontra. Né? E aí tu pega assim, um caso que foi recente, primeira instância, um cara engravidou uma guria de 11 anos e foi absolvido. Só que, se tu for pegar o Código Penal, se tu fizer qualquer ato sexual com menores de 14 anos, Sim. não existe interpretação. Não existe. Menor de 14 anos não existe se é incapaz. consentido, se não é consentido, se o pai da guria sabia, se o pai Sim, da guria sim. não sabia. É crime e ponto. Não tem interpretação. Aí o juiz dá um despacho lá na sentença, inocenta o cara e diz que ele inocentou porque a guria queria e porque os pais da guria sabiam. Mas ele está legislando. Sim. Porque o artigo é claro. Então, claro. se ele está indo contra Claro. o artigo, contra a lei, e não existe nem jurisprudência, nem no STF nesse caso. Sim. Que espero que daqui a uns dias, em segunda instância, já derrubem e condenem o cara, e se for para o STF também, que façam que a lei seja cumprida. Mas voltando ao voto impresso, voto impresso, eu vi que claro, está acontecendo por parte dos ministros ali, ou de parte deles, uma campanha, né? Uma campanha propriamente dita, na busca por deputados lá, ou por senadores e tudo mais, para que não chegue nem na esfera deles para julgar se é ou não é. Porque, salvo engano, o Bolsonaro comprou meio que esta briga, né? Falando que independente da aprovação ou não, da jurisprudência criada pelo STF ou não, da possibilidade do voto impresso ou não, haverá voto impresso. Então aí se cria um embate muito grande que eu acho que o STF está querendo evitar de comprar essa briga e está jogando a responsabilidade, né? Não sei a troco de quê. Se barganha por julgamentos aí que possam vir a acontecer, mas está barganhando, está lá fazendo esse jogo político, como tu mesmo comentou, fazendo política, né, atrás de embargos aí para tentar derrubar o voto impresso na fonte, né? Nós temos 3 poderes no Brasil: o executivo, que é o governo, o legislativo, que é o nosso Congresso, e o judiciário, representado aí pelo STF. Cada um tem sua função. E o STF está querendo fazer a função dos outros. O STF não teria que ficar tentando voto no Senado e no Congresso como está fazendo. Não, ele só tem até porque é uma premissa básica do judiciário, que aliás, o judiciário não, mas da nossa Constituição, que é a independência dos poderes, né? Então, se o Legislativo lá, se o Congresso fez a lei e ela não tem nenhum problema de constitucionalidade, o STF não tem que ficar dando palpite. Exatamente. E querer dizer que ela não vai ser cumprida. O STF tem que apenas seguir a regra do jogo. O Congresso votou, está tudo certo, o presidente assinou em vez de vetar, tem que cumprir. Se tem um erro de constitucionalidade, ok, daí
É uma outra coisa, mas na lei ali que estão fazendo o voto impresso, não tem problema nenhum de continuar. Claro, não. E vamos lá. Voto impresso é para quê? Para dar mais transparência. Transparência para os dois lados. Exatamente. Qualquer lado que se sentir prejudicado, se for o Bolsonaro, se for o Lula, se for a terceira via, quiser pedir recontagem dos votos, vai ter recontagem dos votos. Então é bom para todo mundo, é transparência. Claro. Quem é contra a transparência, bom sujeito não é. Bom sujeito não é, exatamente. E o que tu acha que aconteceu com esses movimentos aí de rua, movimentos aí que existiam como formadores de opinião, ou movimentos mais jovens aí, não sei se desde 2013 ou um pouco antes aí, que fizeram o gigante acordar e de certa forma hoje a gente já não vê eles mais aparentes com independência, né? Ou eles já seguem uma bandeira e tudo mais, não tem mais aquele movimento que se tinha antes, como o MBL, por exemplo, como o movimento Vem Pra Rua, por exemplo, que seguiam uma... Até o ranking dos políticos hoje já é meio politizado também, ou tenta ser... Sempre foi. Sempre foi, exato. Mas tenta passar uma imagem, ou vender uma imagem de independência ali e tudo mais. Mas onde estão esses movimentos e qual que hoje tu acha, na tua opinião, o que aconteceu com eles, qual é o objetivo deles? Eu acho que tem muitos que até chegaram bem intencionados. E vamos lá. Tem seus méritos, por exemplo, o MBL. Nós tivemos o impeachment e muito tem dos movimentos nas ruas que eles ajudaram a organizar. Nem todos foram eles que organizaram, alguns organizaram junto com outros movimentos, mas eles estavam ali, eles ajudaram. Então eles têm seus méritos. O MBL também tem um mérito, que nós falamos no primeiro bloco, em relação a conseguir aproximar os jovens da política. Então, eles têm seu mérito. Agora, e eu acho que eles eram bem intencionados. Ou eu sou muito ingênuo de achar isso, mas eu acho que eles começaram bem intencionados. E quando eles chegam em posições de poder, em posições onde eles aparecem mais, onde eles têm voz e voto, eu acho que ali pode ter acontecido o negócio deles se corromperem. Não falando de corrupção, mas se corromperem pela ganância, pelo poder. Eu fui no Congresso Nacional do MBL, acho que foi um ano antes da eleição, talvez, de 2018, ou foi um ano depois. Então, tu ajudou a construir o Kim, então? Não. Não ajudei. Mas eu fui no congresso lá e conheci muitas pessoas boas. Por exemplo, lá que eu conheci o Salim Matar, que depois foi secretário do Guedes ali na pasta da economia. Até nesse mesmo teve uma palestra do Danilo Gentili, falando sobre também a questão da mídia, que eu falei antes, que os Estados Unidos têm a esquerda e se dizem de esquerda, de direita e de direita. O que falta é aqui se assumirem. E lá naquele mesmo lugar, lá no final do congresso, eles cantando, animado, e a juventude é isso, mas uma das músicas, ou um do discurso que teve no final foi algo relacionado a, no futuro, vamos ter um presidente do MBL. Não. Então eles já tinham essa ganância pelo poder. Então o que aconteceu foi o seguinte, e aí o Bolsonaro começa a fazer, e eles não concordam com alguma coisa... Em vez de eles tentarem construir, em vez de eles tentarem se somar e tentar fazer a pauta ser mais parecida com a deles, eles já colocam-se como oposição. E vamos lá, e aí eles começam a fazer algumas fakes, eles começam a fazer alguns discursos eu acho que eles... e narrativas, talvez não fake, mas uma narrativa jogada por na verdade, eu acho que a narrativa que eu vejo do MBL é aquela justa questão que eu falei antes, que eles querem o ideal, né? E não querem o possível. E quando o ideal não é feito, eles se tornam uma narrativa para desconstrução daquele que governa. E aí eu volto a dizer, imaginem o Bolsonaro colocando uma reforma administrativa como teria que teoricamente ser, ou como o Kim lá prega que tem que ser. Quem, em sã consciência ou conhecimento político, acredita que seria aprovado? Então nós temos que pensar em uma reforma que possa ir para o Congresso e que concilie, né, ou que converta ideias para que seja aprovada, né? Então não adianta a gente viajar no mundo do ideal, né? Não, e até estava tentando procurar, tem uma privatização agora da Eletrobras. Sim. Peguei no finalzinho. Não estava lembrando qual que era a privatização.
onde o MBL, Kim, foram contra a privatização. O próprio Novo, os deputados votaram contra a privatização. E a desculpa do Novo é que não era a reforma que eles queriam, não era a privatização que eles queriam. Porque mexeram aqui, mexeram ali. E o governo vai ficar com uma grande parte da administração. E aí não é o ideal, né? Que é o que você falou agora. Então, se fosse pelo ideal, não ia passar. Então, o governo aceitou algumas concessões ali, tira um artigo aqui, coloca uma emenda aqui, para passar. E aí, vamos lá, passou. Vamos tentar um congresso melhor daqui 4 anos, daqui 1 ano, né? Que é o ano que vem já é a eleição. E aí, daqui a um pouco a gente pode fazer uma outra mais perto do ideal. E é isso que a gente tem que pensar. Se não dá para ser o ideal, vamos para o que dá. Então, aí eles vão lá e vão lá. Eu conheci o Guedes também naquele congresso do MBL, e o MBL falando maravilhas do Guedes, que era o melhor ministro, que era a melhor pessoa. E aí, agora eles falam que o Guedes é um monstro, que o Guedes não privatizar nada. Mas quando vai uma privatização, eles são contra. Então, tipo, já dá para ver que já tem uma diferença, que eles se perderam no caminho. Eles eram para ser a favor da privatização da Eletrobras. O próprio Guedes, eu vi uma entrevista dele pro Thiago Nigro, do Primo Rico, né? E ele fizeram também um podcast, uma conversa com o Guedes, e eu lembro do Guedes falando que ele teve que aprender muito sobre política, porque ele era um cara muito profissional da economia. O primeiro ano dele foi muito difícil, porque ele queria sempre o ideal. Exatamente. Então, e na política, infelizmente, a gente vive o mundo do possível, né? E não do ideal, né? Óbvio que eu gostaria que a privatização da Eletrobras tivesse avançado muito mais. É óbvio que eu gostaria que agora as reformas fossem muito melhores do que talvez vai acontecer. Mas a do Correios, por exemplo, vai passar integral. Essa é o que se fala dentro do Congresso. A do Correio vai passar integral. E aí as esquerdas já estão enlouquecendo aqui. Esses dias até eu passei na estrada e tinha um outdoor mostrando alguns deputados federais falando, esses deputados querem acabar com os Correios. Cara. Que bom que eles querem. Que bom. Vicente, te agradeço a participação, agradeço ter vindo aqui no nosso programa. Porque o Juliano faz parte da mesa e hoje não está aqui conosco, mas te agradeço. Peço que tu dê tuas considerações finais e peço já para o pessoal também seguir o nosso canal no YouTube. A gente está com uma meta de chegar a 100 curtidas ali, a gente não chegou ainda. Compartilhe esse conteúdo, leve para o maior número de pessoas. Siga o nosso Instagram também, @politizandopodcast. Deixa o like aí no vídeo também, assina o sininho no nosso canal aí. Vicente. Perfeito, obrigado Edson, obrigado pelo convite. E nas considerações finais, só queria dizer o seguinte, pesquisa eleitoral que está acontecendo direto agora, vamos lá, na última eleição o Heinz estava em 5º lugar nas pesquisas, e na última semana estava em 4º lugar, e ele acabou em 1º lugar. E aí agora estão fazendo pesquisas eleitorais do presidente e botando o Lula com 50%. Sábado vai ter motociata aqui em Porto Alegre. E vai ter muita moto, muita gente envolvida. São Paulo foi sucesso, Chapecó foi sucesso, Rio de Janeiro foi sucesso. Eu queria... acho que essa é a verdadeira pesquisa. É tu ir pra rua e ver o quanto tu é amado e quanto tu é odiado. Por que o Lula não vai na rua comprar um pão numa padaria ali, andar no meio das pessoas? Vamos ver o que acontece com ele. Se ele vai ter pessoas atrás aplaudindo ou se ele vai receber vai. Eu acho que essa pesquisa nós poderia ter. Basta o Lula ter coragem de sair para as ruas. Acho que esse é o meu recado final. Será que ele andaria uma quadra sem ser apedrejado? Assim? Eu acho difícil ele querer fazer essa pesquisa. Obrigado, Vicente. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, que assistiu a esses quase 50 minutos de gravação de vídeo aí que vai ao ar aí provavelmente nessa quinta-feira. Obrigado, Vicente. Obrigado, Edson. Não esquecendo também nosso patrocinador, Chavasco Rusk Design. Acesse o site lá, www.chavasco.com.br. Carteiras rústicas feitas à mão, cintos rústicos feitos à mão, um produto bem diferenciado. Acesse o site, acesse o Instagram lá do pessoal. Eu tenho que fazer também o meu. Segue lá, L Vicente Aquino, em todas as plataformas, Instagram, Facebook, Twitter. Vai aparecer na L Vicente Aquino aí. E tô tentando começar a fazer meu canal no YouTube também, então depois vou colocar aí embaixo nos comentários. Perfeito. Valeu aí, obrigado.